Olá, pessoal, bom dia. Nós vamos iniciar a nossa aula do dia 9 de novembro, mas antes de começarmos o capítulo 8, eu gostaria de relembrar vocês que a aula anterior nós trabalhamos sobre os três setores da economia. Então, o setor primário é ligado à terra. Nós vimos que o extrativismo animal, vegetal e mineral, a pecuária e a agricultura fazem parte do setor primário. O setor secundário, nós vimos que são as indústrias, e o terciário, que foi na última aula, nós falamos sobre o comércio e a prestação de serviço. Principalmente a prestação de serviço, onde pessoas prestam o seu trabalho, né, a sua habilidade, eles vendem. Então, o comércio e a prestação de serviço faz parte do setor da economia chamado terciário. Na aula anterior também vimos que o comércio ele é varejista e atacadista. Varejista quando as pessoas vendem diretamente para o consumidor, o lojista vende diretamente a nós. Quando é atacadista, as grandes empresas vendem em grande quantidade para os lojistas, para o supermercado, né, para os atacadões. E aí nós vamos comprar desses intermediários. Agora, nós vimos que o comércio pode ser interno, feito dentro de um país, ou externo, feito com países que são vizinhos ou até mesmo distante. Dentro desse comércio, nós temos a exportação e importação. Exportação é quando nós vendemos o nosso produto para outro país. Importação é quando nós adquirimos produtos de outros países, né? Qual, por exemplo, aí nós temos milhares de tipos de produtos que vêm da China, é importado, né? E na aula de hoje, o capítulo 8, a sociedade, a natureza e as questões ambientais. O autor mostra aí para você uma embarcação que foi abandonada no rio da cidade de Sydney, na Austrália. O autor quer mostrar para você como que a natureza tenta reagir aos problemas, né, causados aí pelos seres humanos. O ser humano, ele depende da natureza para a sua sobrevivência. E algumas atividades humanas causam dano a essa mesma natureza que nós dependemos dela e que nós buscamos nela tudo que a gente precisa, toda a matéria-prima. Tá? E nós vamos ver que essa natureza, ela já mostra sinais de atividades que resultam em graves consequências para a conservação dos recursos. Então, muitas vezes, há uma retirada sem controle da natureza. E aí nós vamos ver que o ser humano está destruindo, pode ser muitas vezes lentamente ou rapidamente, a nossa própria natureza. Na página seguinte, nós vamos ver aqui o autor falando dos problemas ambientais. Então, veja bem, nossas atividades, né, que a gente vive aí, né, no dia a dia, trabalhando, construindo. Então, as atividades desenvolvidas pelo ser humano vêm gradativamente gerando diferentes problemas ambientais. E esses problemas ambientais vão repercutir, de uma certa forma, vão refletir, direto ou indiretamente, na nossa vida. E uma das coisas que a gente precisa é da natureza, e outra é cuidar dela. Então, nós vamos ver aqui alguns problemas ambientais, suas características e automaticamente as suas consequências, né? Nós podemos viver até vários dias sem o alimento, mas sem a água, são pouquíssimos dias que o nosso organismo consegue viver. Não tem condições de uma pessoa viver aí, por exemplo, um mês sem água no seu organismo. O rim vai parar, porque a água está em todo o nosso corpo humano. E aí, o autor fala do primeiro problema no ambiente, é a poluição das águas. E ele traz duas fotos, onde que ele vai trazer para nós, nessas duas fotos,
como as águas têm sido intensamente poluídas por resíduos sólidos e por resíduos líquidos. Então, o resíduo sólido, ele dá um exemplo de quais são esses resíduos que estão poluindo o nosso meio ambiente. Então, papel, metal, plástico, pneu, resíduos nas nossas casas, né? Resíduos domésticos, resíduos que vêm da construção civil, ou seja, tijolo, pedaço de cerâmica, tudo isso estão sendo descartado na natureza e muitas vezes vai para os rios, córregos e acaba indo aí para a área litorânea e vão poluir as águas e vão comprometer o nosso abastecimento, porque nós precisamos da água. Além desses problemas que nós vamos ver aí, que de uma certa forma vai nos prejudicar, também vai contaminar, vai prejudicar a biodiversidade da fauna e da flora. E a gente sabe que biodiversidade são as diversidade de todas as espécies de seres vivos, né? Da fauna, que é o conjunto de animais, e flora, que é o conjunto de vegetação de um determinado lugar. O consumo excessivo da população, consumismo, comprar muita coisa, descartar em lugares incorretos, são as principais causas desse impacto ambiental. Né? Então, você vê aqui ó, o quanto de lixo nesse rio. Esse rio foi fotografado para mostrar para todos os seres humanos, né, o quanto nós não cuidamos. Então, tem aí o lixo descartado indevidamente no Rio Negro, em Manaus, no estado do Amazonas. Então, a gente vê que muitas vezes ele está próximo a córrego, vem a água da chuva, esse lixo que estava próximo ao córrego acaba caindo dentro do córrego, desse córrego vai para um rio maior e acaba chegando até o oceano. A gente já viu aí reportagem de muitos animais marinhos, né, morrendo porque ingeriu plástico, ou então porque o plástico fez com que eles ficassem presos em algum lugar. Então, tudo isso aí é consequência, né, das atitudes de pessoas que não pensam. Não vou falar que é todos. Muitas pessoas carregam o lixinho no carro, não descarta lixo em qualquer lugar. Tem pessoas que cuidam da natureza, mas outros ainda não aprenderam. Agora, resíduos líquidos. Nós vamos ver aqui nos resíduos líquidos, o autor colocou resíduos líquidos despejados em um rio da cidade de São Paulo. Em muitos lugares ocorre o despejo da água contaminada com substâncias poluentes diretamente nos cursos de água. Então, nós vamos ver aí que muitos líquidos, né, de resíduo doméstico, de resíduo de empresas, de substâncias químicas das indústrias, vão acabando chegando até os rios. E muitas vezes não tem tratamento. Até alguns anos aqui em Goiânia, o Rio Meia Ponte recebia esgoto sem nenhum tratamento. Agora nós já temos a estação de tratamento de esgoto, a ET, mas não é o suficiente, porque muitas vezes algumas indústrias, alguma empresa joga resíduo clandestino no Meia Ponte. Então, Meia Ponte, quando não existia essa metrópole de Goiânia, ele era um rio limpo, poderia pescar, né? Hoje, acredito que as pessoas não têm coragem de pescar no Rio Meia Ponte, porque tem muito esgoto, muito resíduo de indústrias que têm elementos químicos, né? Então, é um perigo para a nossa saúde. Outra coisa também que vai para os rios são os resíduos de fertilizantes e defensivo agrícola, que acaba esses produtos químicos, né, chegando até o rio. E a gente vê que as chuvas, a água da chuva, ela carrega uma parte através da enxurrada chega no rio e a outra parte desses elementos que são fertilizantes, defensivo agrícola, que é veneno, acaba chegando no subsolo, ela infiltra, né? Porque a terra, dependendo das regiões, o solo é tão fofinho que a água passa como se estivesse passando uma esponja. Então, ela infiltra e vai chegar até
o lençol freático, as águas que a gente chama de águas subterrâneas, que são os aquíferos. E aí está prejudicando, lógico, que o ser humano. A gente sabe que a água no planeta, grande parte é água salgada. 97% é água salgada, só 3% que é a água que nós consumimos, que nós utilizamos. E grande parte da água doce, ela está nas indústrias, ela está na agricultura, né, nas lavouras, na pecuária. E aqui o autor traz outro problema nesse mapa aqui. Ele mostra a poluição das águas que vem comprometendo também o ecossistema marinho, ou seja, o mar, né? E a água doce também está sendo prejudicada. E muitas pessoas que pescam e exploram recursos da água estão sendo prejudicados. Que é, como eu disse, aqui o Meia Ponte não é um rio mais que confia na pesca dele, né? Agora, o vazamento de petróleo em águas de oceano causa sérios problemas ambientais. Tanto é que o autor coloca aqui, ó, o mundo, é o mapa mundi, planisfério, poluição das águas por navios petroleiros. Você tem aqui no rosa, você tem aqui o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, a outra aqui, que o Oceano Pacífico é enorme, né? Outra parte, o Oceano Índico. Então, esse rosa, o autor coloca que são áreas frequentemente poluídas por óleo de navio. E nessas partes amarelas, nós vamos ver que é áreas intensamente poluídas, principalmente aí pelo óleo dos navios. Todos devem lembrar, o ano passado aqui no litoral brasileiro, muitas praias foram interditadas porque surgiu nas praias aquelas manchas de uma borra negra que tinha elementos químicos, né, e que fazia com que essas praias tornassem próprias para o ser humano banhar, porque esses elementos faziam mal para a pele e para o organismo humano. Aqui nós temos um texto extra, que é um texto complementar, onde fala da tragédia de Mariana. Então, não é só nos oceanos, nos rios também. E o autor deixa claro no início que para acontecer a exploração de um mineral, tem que tirar grandes porções do solo, né? E essas porções do solo, elas são retiradas e delas é retirado o minério. E aí fica aquele rejeito. Aí tem que construir barragens para segurar o rejeito. Só que tem que ser bem feita, porque senão acontece o acidente que aconteceu primeiro em Mariana, depois de alguns anos aconteceu novamente em Minas Gerais, em Brumadinho. Então, nós vamos ver aqui que em 2015, quando houve o rompimento, né, da barragem em Mariana, a enxurrada com os rejeitos, né, com aquelas poluição que tinha aqui, acabou chegando no Rio Carmo. E o Rio Carmo deságua no Rio Doce. E automaticamente nós vamos ver que chegou até o oceano. Então, aqui, quando passa, deságua no Rio Doce, causou morte de diversas espécies de animais e plantas aquáticas, além de várias cidadezinhas ficarem por um bom tempo sem usar a água dos rios que passavam próximo à cidade. Tá? Então, isso tudo que o autor coloca para nós é para a gente ter uma consciência de quanto os problemas ambientais são sérios e principalmente em relação à água. Nas próximas aulas, nós vamos estar continuando estudando sobre a água. A água também vai ser um conteúdo da nossa avaliação bimestral. Portanto, boa leitura, bom estudo.